Albert Einstein, o famoso físico e criador da lei da relatividade, falou comigo recentemente. Uma afirmação dessa já é suficiente para eu ser considerado meio maluco, mas aconteceu. Evidentemente falei com ele porque hoje é um espírito e veio manifestar-se a falar comigo através de um médium. E aqui haverá já quem diga que esta coisa de mortos é coisa do diabo, pois é o mundo que está reduzido a esta pobreza porque os espíritos estão à nossa volta. É logo por culpa destes gênios do passado que não os apercebemos, pois estes gênios vieram no mundo para esclarecer a humanidade e foram perder-se nas nuvens da relatividade, da energia quântica, da psicanálise, nas filosofias sobre a mente e sobre Deus, e não viram o caos que criaram. Não é só com Einstein que me decepcioneis, pois há muitos que ainda hoje perdem o seu tempo desperdiçando a genialidade que Deus lhe deu, indo atrás das matérias que lhe proporcionem o sucesso pessoal, o reconhecimento para parecer ser mais inteligentes, pois há um punhado de escritores e jornalistas que ainda escrevem as suas matérias perguntando se Deus existe. E ao momento certo virão que a sua justiça os pegará, quando irão novamente à sua procura como espírito, pois, não tê-lo visto em vida, quando viveram por meio da sua colaboração que receberam a toda hora, não os ajudará. Quanta gente ainda hoje procura Deus e não vê que vive dentro dele, só porque se conecta com o Deus da Bíblia ou da Igreja que não existe e nunca existiu, e não enxergam as energias de Deus que lhe dão a vida. Este é o erro, inclusive, que muitos destes cientistas do passado cometeram, porque foram procurar Deus no espaço e não souberam vê-lo nos seus próximos, na ar, na água, enfim, nas suas próprias vidas, vendo ainda depois a sua justiça manifestada nos miseráveis e em todas as misérias da vida, nas doenças, na seca, nos enchentes, etc. Daí cometeram os erros de não esclarecer os outros, que não nasceram para esclarecer, mas para serem esclarecidos, e os induziram ainda a cometer mais erros, tais como as guerras, sem querer discutir as suas diferenças, onde foram ainda gastar bilhões em pesquisas no espaço, sem enxergar as dificuldades maiores que a humanidade passava e continua passando na Terra. De repente, os homens, assim mal orientados, não conseguiram mais enxergar de onde vinha a vida e de onde lhe dependia, e vieram chamar a Deus de providências divinas, e nisso não viram mais o verdadeiro Deus da vida, e vieram até negar a existência do seu próprio espírito. Chamaram o espírito de eu maior, ou de subconsciente, como pudessem assim mudar as suas próprias naturezas, porém foram perder-se no astral. Depois, quando lá descobriram que não eram os senhores do universo, mas simplesmente não haviam cumprido bem as suas missões quando passaram na Terra. É por isso que Einstein veio falar comigo, pois se deu conta lá, com a minha conversa, que com a sua ele mesmo não tinha ido a lugar algum. É por isso ainda que há muita gente que não me leva a sério naquilo que ouve aqui, porque tem a cabeça cheia de teorias e filosofias que lhe foram proporcionadas por pessoas que só queriam promover-se, e nisso ganhar dinheiro, que as confundiram. E ainda hoje há muitos interesses em volta disso, pois são muitos que gastam o cérebro, e hoje não acreditam mais em nada, e muitos acham que o bom é viver bem o dia de hoje, porque depois, quando morrerão, lhe acabará tudo definitivamente. Na Litáurica há um pouco de todos os tipos de pessoas, todo tipo de crenças e religiões, e desaguam lá também todo tipo de espíritos, de todas as épocas e dimensões. Todos trazem lá as suas confusões e vão à procura do esclarecimento, de um caminho, de uma luz que os liberte de séculos e séculos de condicionamento e explorações. Muitas pessoas são portadoras das chagas mais difíceis de curar, as chagas do espírito, que muitos dos encarnados trazem em suas auras, que são as cobranças das ações erradas do passado, das guerras, dos mortes.
as ofensas temporariamente esquecidas pelos recessos espirituais, mas vivas e atuantes na aura. Muitos são os peregrinos do mundo, os viaggiatori do espaço que vêm lá à procura do descanso e da nova palavra, para encontrar o refrigério da esperança, pois quantos espíritos se perderam na confusão das ideologias e das religiões. Quantas religiões e confusão religiosa os homens criaram pelos seus usos e abusos, pois nestes lugares sagrados fazem o quê? Senão bobagens e barbaridades. Fazem lá orações e súplicas que seriam ouvidas nos céus, por onde todos depois se perdem no espaço ao fechar os olhos à vista. Tudo isso foi um grande desperdício que hoje, já ao considerá-lo, o ser humano fica perdido. E quando chega na litáurica se dá conta disso, pois esta exploração religiosa foi implantada a tempo entre os antigos romanos. Cada romano que não fosse assistir às funções religiosas nas suas igrejas não podia ser considerado uma boa pessoa pela sua sociedade. Daí é que o sistema se estendia nas terras conquistadas, onde o cidadão indo rezar devia fazê-lo em público, com ostentação, porque todos deviam saber que era uma boa pessoa, e através da confissão os padres mantinham a fachada da religião e ficavam sabendo das mazelas do povo. Criou-se um hábito religioso em volta disso, e a gente ainda hoje que pratica o seu ritual, mas vai na igreja para manter a fachada de boa gente, quando dentro são podres, que já apodreceram antes de morrer. Veja-se quanta gente trafica, mata, rouba, com uma cruz pendurada no peito.